Então, gente, como vocês viram, deu um probleminha aqui, daí o vídeo, caiu ali, não deu. Então, eu coloquei em duas partes, tá? Na primeira parte, eu fiz a apresentação do João Simões Lopes Neto, falei que ele pertence ao modernismo e estava começando a contar para vocês alguns dos contos, alguns dos causos, né? Então, eu estava no 300 onças, que eu acho que eu disse até 13 onças, né? 300 onças. Então, eu estava contando que a história de um empregado que tinha a incumbência de levar um dinheiro bem gordinho, 300 onças, de um lugar para o outro, a mando do patrão. E no meio do caminho, como eram distâncias muito grandes e só ia ele com o seu cavalo e o seu cachorrinho atrás, ele resolveu parar e tomar um banho. Aí ele tirou toda a roupa, pegou aquela bolsa cheia de dinheiro, que eu perdi uns minutinhos do vídeo procurando aqui o nome. Eu acho que é guaiaca, né? Depois eu olho. Eu que sou a gaúcha e tô perguntando para alguns de vocês que não são gaúchos. E ele pendurou numa árvore. Daí tomou banho, botou a roupa, pegou tudo e se foi. Quando ele estava indo, né, para o destino onde ele tinha que largar o dinheiro, toda hora o cachorrinho latia e queria voltar. Toda hora o cachorrinho latia e queria voltar. E ele pensava, mas o que esse cachorro toda hora late e quer voltar? Nem deu bola, seguiu. Lá pelas tantas, pelo caminho, ele encontrou... Não, minto, ele não encontrou, ele se foi. Ele encontrou, foi na volta. Ele se foi, aí ele chegou no destino dele, bem faceiro da vida, né? Pensando missão cumprida. Na hora de ele dar a bolsa para a pessoa, né, que o patrão tinha enviado, cadê a bolsa? Tinha esquecido lá onde ele tomou banho. Aí ele resolveu voltar imediatamente para pegar a bolsa, né, e trazer para o destino que o patrão tinha enviado. Aí foi a trote com um cachorrinho sempre atrás. Quando ele estava indo, ele encontrou que estavam vindo um monte de vaqueiros que estavam também nas suas demandas lá de vaqueiro. E ele ficou um pouco desconfiado, né? Porque ele deduziu que os vaqueiros tinham passado pelo mesmo lugar que ele passou. E ele perguntou, vocês não viram uma bolsa assim assada? Os vaqueiros, não, a gente não viu. Aí ele foi para lá, procurou por tudo e não achou. A bolsa tinha simplesmente sumido. Ele pensou então até em se matar, porque como é que ele ia dizer para o patrão que ele tinha perdido a bolsa num banho de rio? O patrão não ia acreditar nele, na cabeça dele, né? Ele achava que o patrão nunca acreditaria e ainda pensaria, mas que sem vergonha, ele é um ladrão, me roubou e etc, etc. Aí ele pensou em se matar, mas estava ali sentado pensando em o que fazer, né? Que vergonha ser chamado de ladrão. Mas começou a ouvir os passarinhos cantarem, começou a ouvir o barulhinho do rio assim passando, começou a, né, ver o cachorrinho dele e tal, e daí ele pensou, não vou me matar, vou contar a verdade. Ele desistiu, ele resolveu voltar lá para onde era o destino dele, né, para dizer que o patrão realmente tinha enviado a bolsa com dinheiro e ele que tinha perdido. Quando ele chegou lá e foi começar a contar, aqueles vaqueiros estavam lá, aqueles que ele passou pelo caminho, e todos começaram a rir. E o chefe não, o dono, né, o estancieiro lá daquela região disse, é aquilo ali que tu tá procurando? E tava, conforme ele diz, a bolsa ali toda enroscada, parecia uma cobra. Tava ali a bolsa com todo o dinheiro.
aqueles vaqueiros tinham encontrado e tinham levado para lá e devolveram para ele, e ele, por sua vez, devolveu para quem era o destino, que era o dono daquela fazenda, daquela estância. Então, o que fica desse conto? Fica uma coisa que é muito forte no gaúcho, que é o seu código de honra, né? Então, eu até sublinhei aqui, porque eu estava pensando exatamente nisso que o professor tinha falado aqui. Fica o código de honra que ele, num determinado momento, ele preferia morrer do que ser chamado de ladrão. Fica também para a gente os contratempos de qualquer profissão, né? A profissão dele era vaqueiro, ele era empregado do dono de uma determinada estância, de uma determinada fazenda ou de um determinado comércio, e teve essa incumbência de levar de um lugar para o outro e acabou esquecendo ali a bolsa pendurada numa árvore. Quem já não esqueceu, né, alguma tarefa ou até algum documento, alguma pasta em algum lugar, né? Por isso que dizem que os contos em geral, né, são assim de conteúdo universal, e os do João Simões Lopes Neto não fogem disso, apesar de terem um conteúdo muito regionalista, eles também não servem ao universal, não devem, né? Também não ficam devendo ao aspecto universal, porque quem já não teve um contratempo no trabalho, quem já não esqueceu uma pasta, né? Então, esse é o primeiro conto, 300 onças, que eu queria falar para vocês. Agora, eu vou falar num outro, que é o conto do O Negro Bonifácio. O Negro Bonifácio, o título já parece que o protagonista é o Negro Bonifácio, né? Porque o título é o nome dele. Mas depois que a gente lê o conto, tudo nos leva a pensar que a protagonista aqui é a Tudinha, né? A Tudinha, que era uma moça muito bonita, muito disputada, e como dizia o próprio João Simões Lopes Neto, e como diz a crítica, né, quem comenta os livros e tudo, mas o perigo dela eram os olhos. Nos olhos é que estavam o perigo. E muitos comentam o que qualquer, com todo respeito aos críticos literários e o seu peso, né, o peso da opinião, mas o que qualquer um de nós, leitores, também observaria, que o perigo dela são os olhos da Tudinha, como era o perigo da Capitu, do Machado de Assis, e da própria Teineaguá, do João Simões Lopes Neto. Porque lembram, na parte lá das lendas, né, das lendas do Sul, o João Simões Lopes Neto conta a lenda da Teineaguá, que aquela princesa moura que foi encantada e tal. Cada região do Brasil contam de uma forma, mas o perigo dela também eram os olhos. Então, o que aconteceu? Aconteceu que essa Tudinha, olhos de feiticeira, arisca e foliona, que ela atiçava os homens com a própria fala, essa Tudinha, ela era muito apaixonada, ou ela estava afim na época, como se diz hoje, né? Estava afim no momento, porque ela tinha vários pretendentes, do tal de Nadico. E só que o Nadico e o Negro Bonifácio, eles apostaram uma corrida de cavalos. E quem ganhasse essa corrida de cavalos ganharia uma prenda e daria para Tudinha. Só que quem deu essa prenda para Tudinha, quem ganhou, foi o Nadico.
e o Nadico que foi dar a prenda para Tudinha.